companheiros e companheiras, mais uma vez aqui no canal Dr. Henrique Henriques, Homeopatia Clínica. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre informações que são veiculadas na mídia em que a homeopatia não é uma ciência. Se a gente observar a fala da ciência convencional, ela entende como sendo científico somente as questões, que são comprovadas em laboratório. Aquilo que passa por um questionamento, por uma pergunta, por uma dúvida, aquilo que a filosofia questiona, e que o laboratório consegue comprovar de forma científica, nos métodos científicos existentes no momento em todo o mundo. Então, se alguma ciência, por exemplo, como a homeopatia, você não conseguir comprovar o que está sendo dito, proposto em laboratório, naturalmente a ciência convencional, por exemplo, a química, a física, a medicina de uma forma geral, relatam que a homeopatia, então, não é considerada uma ciência. Mas isso na definição desses cientistas, porque se a gente analisar a etimologia da palavra ciência, que é scientia, do latim, que significa conhecimento, o conhecimento adquirido, na verdade, não quer dizer que ele não, passando, por exemplo, por métodos científicos tradicionais, que ele não é um conhecimento útil, ou que não é um conhecimento, vamos dizer assim, que vem para auxiliar e para ajudar a população no alívio de suas dores, no alívio dos seus sofrimentos, fazendo com que as pessoas possam estar e ser melhores, a cada dia. No campo da homeopatia acontece dessa forma. Pelo fato do medicamento homeopático ser a partir, por exemplo, de uma determinada potência, diluições seguidas de agitações vigorosas, em dado instante, a homeopatia, o medicamento homeopático, ele não é detectado por métodos convencionais. E assim, a ciência diz, olha, essa aguinha não tem efeito, esse medicamento não existe, a homeopatia é uma farsa, a homeopatia não é uma ciência, a homeopatia ela está enganando a população, enganando as pessoas, a homeopatia, por sua vez, ela não passou pelos métodos padronizados de pesquisa, então ela não é considerada então, uma ciência por isso. Mas se observarmos na história da humanidade, toda novidade, ou seja, sempre que surge algo novo, algo que não é tradicional, algo que é diferente, na verdade passa por essas dificuldades, passamos por essas dificuldades de entendimento, dificuldades de compreensão da população de uma forma geral, mas patrocinada pelos aqueles que dominam a ciência, o movimento científico da atualidade, que são os cientistas, os professores, aqueles que são formadores de opinião, se manifestam nas redes sociais, nas televisões, nos jornais, e dizendo, olha, população, não procure a homeopatia, porque a homeopatia é uma farsa, a homeopatia não é ciência. Mas o que a gente tem observado em questões de resultados, de tratamento, muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro, mais de 200 milhões de pessoas no mundo tratam-se com homeopatia, curam, aliviam e melhoram as suas dores, seus sofrimentos com tratamento homeopático. Então, na verdade, nós atualmente conhecemos em torno de 5% só do universo. E não quer dizer que aquilo que nós não conhecemos não é real, não é verdade e não serve. Então, nós precisamos ter a mente mais aberta às novas propostas, às novas ciências, às novas terapêuticas, no sentido de entender que quando eu não consigo comprovar determinado medicamento, determinado mecanismo de ação desse medicamento em laboratório, não quer dizer que aquele medicamento ou que aquela terapêutica não são úteis. Basta analisarmos os efeitos no paciente, basta analisarmos os resultados em animais, em plantas, no ser humano. É óbvio que, se não conseguem detectar o princípio ativo no medicamento homeopático e também não verificarmos nenhum efeito, nenhuma melhoria na população, nenhum alívio de dor, nenhuma cura, nenhum bem-estar nos tratamentos, através do uso dos medicamentos e da terapêutica homeopática, é óbvio que a homeopatia, nos momentos e nos dias atuais, não iria
existir mais. Mas se ela está cada vez mais presente em cada vez mais países de todo o mundo, é óbvio que ela é uma ciência que precisa ser respeitada. E aqueles, não estamos aqui em tom de crítica, aqueles que lutam de forma ferrenha contra a homeopatia, nós precisamos pensar de forma muito lógica. Algum interesse tem. Algum interesse tem. Porque se estão aí falando mal, de forma exacerbada, na mídia, criticando, falando mal da homeopatia e propondo situações para causar confusões na mente das pessoas, algum interesse tem por trás disso. Então nós precisamos entender que a homeopatia, ela surgiu há mais de 200 anos através de estudos de um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, em que ele utilizou todas as técnicas da ciência, vamos dizer assim, à época. Observação, análise, pesquisa, teste em si mesmo nos pacientes, e tudo isso foi registrado através de livros, de pesquisas, tratando até em muitas situações doenças e enfermidades que não eram curadas, não eram tratadas pela medicina e pela ciência convencional à época, e a homeopatia conseguiu resolver, conseguiu curar, conseguiu aliviar. Então nós precisamos entender, vocês que estão aí ouvindo esse vídeo, compartilhem, comentem, porque nós precisamos aprender, nós brasileiros de uma forma geral, a abrir a nossa mente, aprendermos a pensar, a raciocinar sobre os temas, sobre as questões que são ventiladas e divulgadas na mídia. Em geral, o que nós encontramos aí, e um dos objetivos da criação desse canal, o que nós encontramos na mídia acerca da homeopatia são só vídeos e reportagens falando de mal, falando de forma negativa, depreciando, criticando. Então o objetivo da criação desse canal é trazermos aqui a verdade, falarmos da homeopatia, também alinhada à questão da espiritualidade, mas trazendo a verdade, dizendo o que é a homeopatia, o que ela vem propor, quais são as curas que ela pode direcionar ou realizar, o que ela trata, o que ela não trata, quais são os nossos limites. Mas voltando ao tema do vídeo, a homeopatia é sim uma ciência, mas é uma ciência que ainda não é compreendida por aqueles que se direcionam ou por aqueles que se definem como donos da sabedoria ou donos do conhecimento do mundo, que são os acadêmicos, os cientistas que têm o seu valor, têm pesquisado muito e contribuído muito para a sociedade. Mas nós temos que ter a mente aberta à novidade, mente aberta ao novo, aquilo que é o desconhecido. E em geral todos nós, eu sou assim, todos nós somos assim também. Aquilo que é novo causa muito impacto. E eu tenho medo do novo, não sei o que é. Então, antes de falar mal, antes de criticar a homeopatia, antes de definirmos questões que não são reais sobre a homeopatia, fica um desafio para esses que assim ainda pensam. Procure se tratar com a homeopatia, procure um bom homeopata, um bom terapeuta homeopata, um bom homeopata onde você estiver e faça um tratamento homeopático, porque na história da humanidade, muitos dos grandes homeopatas antes julgavam, criticavam e combatiam a homeopatia, mas em dado momento utilizaram a homeopatia e se apaixonaram, porque a homeopatia curou, aliviou sofrimentos seus e familiares. E assim, esses grandes homeopatas começaram então a divulgar, deixaram de ser perseguidores e começaram a ser divulgadores da própria homeopatia. Então, antes, por exemplo, de falarmos, de criticarmos qualquer ciência, qualquer filosofia, qualquer religião, vamos então estudar, aprofundar, entender, viver, sentir sobre aquela questão, e aí eu tenho conteúdo, eu tenho experiência para falar do tema. Se você usou também e não gostou, tudo bem, é a sua opinião, mas não fale sem pesquisar, sem aprofundar, sem usar, sem entender, porque a homeopatia é uma nova ciência e é uma ciência do futuro. Temos hoje, por exemplo, alguns conhecimentos que na Alemanha, em especial, também na França, mas especialmente na Alemanha, nós já temos alguns aparelhos, algumas máquinas mais desenvolvidas que conseguem mensurar, medir a energia do medicamento homeopático do próprio indivíduo. Por exemplo, na Rússia nós temos o casal Kirlen, que desenvolveu a foto Kirlen, que tira a foto da aura, ou seja,
tirando a foto das nossas impressões mentais, da nossa alma, definindo, curando, diagnosticando doenças e enfermidades antes delas aparecerem. Então nós precisamos entender que tudo isso é ciência. E aí a ciência convencional diz, não, isso pra gente nós não acreditamos nisso. Então nós precisamos entender que os formadores de opinião atualmente querem dominar a mente humana, querem dominar as mentes da população, da sociedade e divulgando aquilo que às vezes é o ponto de vista deles. Mas nós precisamos entender que existem outros pontos de vista. E conviver bem e viver em paz comigo e com todos é saber respeitar as diferenças, saber respeitar aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não entendo. Eu não gosto, mas eu respeito quem segue ou quem procura seguir este ou aquele caminho. Então, de uma forma democrática, nós sabemos que existem os métodos da medicina e da ciência, vamos dizer assim, alopática, mas nós temos a ciência homeopática, né, que são caminhos diferentes de abordagem terapêutica e que são valiosos, né? Todos são úteis, são valiosos, nós não podemos ser radicais, mas temos a mente aberta para esse caminho, o caminho da, vamos dizer assim, aquilo que for melhor para o paciente e para a população. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um joinha. Se você não gostou, não tem problema, deixa aí um dislike, deixe os seus comentários, compartilhe e deixe aí opiniões, sugestões para novos vídeos, para novas abordagens aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Um beijo para todos.